Hello, guys! Vamos lá para mais uma dica, né? De língua inglesa para o Enem. Bem, como eu sempre venho ressaltando com vocês, gramática não faz parte das questões do Enem. Porém, contudo, todavia, nós temos as apóstrofo. O que é o apóstrofo? Essa vírgulazinha que a gente usa aqui em cima. Ele também pode ser dado como genitive case, que é de posse, né? Igual nós temos aqui na nossa cidade, Nelson's Churrascaria. Então tem apóstrofe e depois churrascaria. Quer dizer que a churrascaria é do Nelson. Então essa apóstrofe é de posse. Então, quando a gente vê aqui, por exemplo, essa apóstrofe aqui, a gente tem que lembrar que isso aqui é do will, do futuro, tá? Então ele abreviou. Aqui poderia ser o is, como poderia ser o has, tá? Só que se for o has, também vocês têm que lembrar que eu posso ter falando no modo de particípio, né? No modo de voz ativa, voz passiva. Como eu posso achar também que esse aqui é o has do present perfect. Vamos colocar aqui worked. Ela tem trabalhado, então eu tenho que observar o quê? Se ao seguinte for um verbo no particípio, você vai ver que não é is, e sim o has. Aqui, would like, né? O de pode ser o quê? Pode ser e é o would. Então eu posso abreviar. Mas eu posso abreviar isso aqui também, mas aqui já não é o would. Isso aqui é o had, tá? É o had. E temos também que cai demais nos vestibulares. Apóstrofe S nos números, ou seja, quando estou me referindo à década, tá? Essa apóstrofe S aqui quer dizer década, ou seja, década de 90. Então é isso aí, galerinha. Espero que vocês estejam estudando bastante. See you next tip. Olá pessoal, tudo bem? Professor James, professor de matemática aqui do SESC, né? Mais uma dica para você que vai fazer Enem e vestibular. Vamos a ela, a dica de hoje. Vamos lá. Tá aí, gente. Capítulo de hoje, geometria analítica, né? O tema aí, equação, ok? É um tema muito importante para você fazer o Enem e vestibular, né? Normalmente cobrado nas provas aí, tá certo? Então destaquei para você aí a relação entre a equação e o gráfico de uma reta, tá certo? Então você está vendo em azul aí a equação na forma reduzida. Y igual a mx mais n, quer destacar o m, né, chamado coeficiente angular, o n, o coeficiente linear, tá bom? O m tem a ver com a inclinação, o m é a tangente do ângulo alfa, ok? E aí observe à sua direita aí o n, intersecção da reta com o eixo vertical, tá certo? A segunda equação é chamada equação segmentária. Essa equação segmentária você usa quando você tem os pontos que a reta intersecta o eixo x e o eixo y. Observe aí na tela, né? Intersecção com o eixo x é o p, intersecção com o eixo y é o Q. Então a equação x sobre p mais y sobre q igual a 1, ok? E outra equação, a equação na sua forma fundamental, não é isso? Muitos alunos conhecem essa equação, y menos y0 igual a m x menos x0, onde y0 e x0 é um ponto da reta e, claro, m, o coeficiente angular, beleza? Essa é mais uma dica para você que vai fazer o Enem vestibular. Ok, até a próxima. E aí, meus amados, continuamos com as nossas dicas, hein? Continuem conosco, tá? Continue seguindo o SESC nas redes sociais, tá? Aqui você não perde, só ganha. É o jeito SESC de ser, é preparado pelo SESC, tá? Então nós vamos estar dando uma olhada agora nos tipos de migração externa, tá? Tipos de migração externa. Então foca aqui comigo, ó. Emigração, saída de brasileiros. Lembra, né? Emigração. O fulaninho foi embora. Emigração, saída, tá? E essa emigração, ela pode ser quantitativa ou pode ser qualitativa. Essa emigração quantitativa
é aquela mão de obra numerosa que sai do Brasil. O cara vai para a América do Norte, o cara vai para a Europa em busca de melhorias, tá? Geralmente ele vai fazer o subemprego, longas jornadas de trabalho, baixos salários, tá? E essa mão de obra quantitativa, quando leva a família, o filho sofre a xenofobia, porque é o filho que vai disputar uma vaga nas escolas com o nativo, é o filho que vai disputar uma vaga nas universidades com o nativo e também no mercado de emprego. Então é o filho dessa família que fez a migração quantitativa que sofre essa aversão ao estrangeiro, ok? Essa perseguição. E aí nós temos também a qualitativa, que é a fuga de cérebros, tá? Aquela mão de obra qualificada que vaza para desenvolver determinados projetos em outros países. E para matar aqui, ó, imigração, entrada. O fulano chegou, aquele cara chato chegou, imigração, tá certo? E aqui eu coloquei para vocês os principais imigrantes, ok? Continuem conosco, hein? Abraço! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui mais uma vez o professor Ramírez, professor de espanhol do SESC, com as dicas para o Enem. Hoje nós vamos falar sobre os verbos unipersonales. Em geral, expressam funções ou fenômenos da natureza. Se usam em infinitivo e em la terceira persona del singular. Algunos de ellos son amanecer, que en portugués sería amanhecer, atardecer, que sería entardecer, anochecer, que sería anoitecer, helar, que es gelar, granizar, es chover granizo, llover, es chover, lloviznar, es chuviscar, tronar, es trovejar, negar, es nevar, aliás, nevar, es nevar, ¿no es? Ventar, es ventar, y relampaguear, es relampejar. Então, você pode observar que a maioria desses verbos indicam fenômenos da natureza. Tá? Então, para conjugar esses verbos, por exemplo, nós temos o seguinte: al atardecer, quando não chovia e relampagueava, granizava, e os campos quedavam cobertos por um manto de pedras heladas. Então, observem, em português, essa frase seria como: al entardecer, quando não chovia e relampagueava, chovia granizo nos campos e os campos ficavam cobertos com um manto de pedras geladas. Então aí você pode observar, temos atardecer, chovia, relampagueava, granizava e heladas, né? Outro exemplo, está ventando muito e com segurança começará a lloviznar pronto. Traduzindo para o português seria que está ventando muito e com certeza começará a chuviscar pronto, ou logo, né? Então, esses verbos aqui são chamados verbos unipersonales. Então, lembre-se, quando se trata de fenômenos da natureza, se conjuga em la terceira persona del singular sempre, ok? Espero que gravem essa dica e nos vemos em la próxima. Olá, tudo bem com vocês? Professor Clóvis aqui e hoje nós vamos falar sobre eletrostática. O que é eletrostática? É a parte da eletricidade que a gente estuda cargas elétricas em repouso, né? E para a gente poder entender a eletrostática, a gente obedece a alguns princípios. Por exemplo, a lei de Dufay, que todo mundo conhece da sua vida prática, né? Aquela ideia de que cargas elétricas de mesmo sinal elas vão se repelir, cargas e sinais contrários vão se atrair. E para que um corpo possa adquirir carga elétrica, a gente se utiliza de alguns processos de eletrização. E um desses processos é o chamado processo por atrito.
né? Que quando você atrita, você esfrega dois corpos, eles vão ter, depois desse atrito, cargas de mesmo valor numérico e sinal contrário de carga, tá certo? Né? Quem perdeu elétrons vai ficar com carga positiva e quem ganhou elétrons vai ficar com carga negativa, né? Por exemplo, se você pegar um bastão de vidro e atritar com um pedaço de lã, o bastão de vidro vai ficar positivo e o pedaço de lã vai ficar negativo. Daí você pensa assim, como que eu vou saber quem vai ficar positivo e quem vai ficar negativo, né? Quando eu os atrito? A gente segue para isso uma tabela de afinidade elétrica, ou a chamada série triboelétrica, que organiza os materiais para você analisar. Quando você esfrega um com o outro, quem vai ficar positivo e quem vai ficar negativo. Quem vai ficar carregado positivamente, quem vai ficar carregado negativamente. Então, por exemplo, quem está mais em cima da tabela fica positivo quando atritado com quem está mais abaixo. Como a gente atritou vidro, que está mais em cima do que a lã, que está mais embaixo na tabela, o vidro ficou positivo e a lã ficou negativa. Então, saber quem fica positivo e negativo é importante para os processos eletrostáticos que vêm depois disso. Ok? Tá certo? Um abraço, até a próxima, tchau. Fala, galera do Sesc! Tudo bem com vocês? Rufando os tambores para o Enem. Rufando os tambores para o vestibular. Estamos chegando perto dele, então vamos lá. Presta atenção no assunto que é super recorrente nas provas de Enem e vestibular. Crise do sistema colonial. Crise do sistema colonial quer dizer que a América começa o seu processo de independência. Toma cuidado, cara, que todo o processo de colonização gerou um sistema colonial. Dos mais rígidos aos menos rígidos, como, por exemplo, das 13 colônias, onde você tem um self-government. Mas no momento em que você começa as lutas pela independência, necessariamente essas lutas estão ligadas à crise do sistema colonial. A gente sabe que o primeiro país, tá certo, a fazer independência na América é os Estados Unidos e acaba repercutindo isso como exemplos para todos os outros países, para todas as outras regiões, correto? Aqui no Brasil, o início do processo de independência se dá com a Inconfidência Mineira. Aí uma coisa importante, aí você tem a Inconfidência Mineira, 1789, 10 anos mais tarde você tem a Conjuração Baiana, 1798, não é 10, mas estamos ali. Depois você tem a Revolução Pernambucana, em 1807, e depois você, em 1822, tem o Grito da Independência de Dom Pedro I. Ok, perceba que estamos falando de um processo que começa com a Inconfidência e termina com o grito de independência. E correndo por fora desse processo, a gente tem a chegada da família real, né, cara? Que vai produzir uma aceleração desse processo de independência. Fica a dica, a leitura do 1808, e o Laurentino Gomes, ele garante que a presença da família real aqui catalisou o processo de independência. Em 13 anos, Dom João revolucionou as terras brasileiras com banco, com imprensa, com portos, com estradas, faculdade de medicina e coisas afins. Então também dá uma olhada com carinho para a chegada da família real. Tudo bem? Massa! Super abraço! E tudo de bom! E tamo que tamo! Tchau, tchau! Olá, mais uma dica importante aqui do Sesc para você que vai participar da próxima edição do Enem. Preste atenção que queremos nesse momento falar a respeito da gramática normativa. Uma vez que a gramática normativa, como aparece aí na questão da semântica textual, mas com esse envolvimento da semântica com a sintaxe, é muito importante saber como que funciona ou como funcionam as orações subordinadas. Observe aqui conosco, por gentileza. Gramática normativa. Quando falamos de gramática normativa, obviamente falamos das normas
das normas gramaticais da língua portuguesa, ou seja, as normas pré-estabelecidas da língua portuguesa. E ao fazer a prova, ao trabalhar na prova, as questões automaticamente, se direta ou não, vai aparecer, claro, pelo lado da semântica, a questão da gramática normativa. Não pode esquecer disso. Mas queremos mostrar 2 pontos importantes. Preste atenção. Primeiro, o uso padrão da sintaxe oracional. Como assim o uso padrão da sintaxe oracional? Cuidado, porque principalmente quando se trata de orações que são unidas com a conjunção integrantes ou orações integrantes, é preciso tomar muito cuidado de não separá-las. Por quê? Porque senão perde, na verdade, o valor semântico. Então, muito cuidado de não dividir ou não separar por vírgula ou por ponto as orações subordinadas. O segundo ponto para fechar, o uso de conectivos das orações subordinadas. Ora, queremos dizer que você precisa ter muito conhecimento das conjunções subordinativas, tanto as conjunções subordinativas integrantes, como as conjunções subordinativas adverbiais, que unem as orações subordinadas adverbiais. No mais, claro, boa sorte! Fala galera, outra dica do Enem para vocês, agora vamos falar sobre meiose, divisão celular importantíssima, porque garante formação de gametas. Detalhe importante, só acontece em células diploide, é um tipo de divisão celular que vai garantir formação de gametas, beleza pessoal? Olha só que coisa interessante, vou colocar aqui no quadro para você rapidão o resumo. Neste caso, nesse processo de divisão celular, nós temos uma célula 2N diploide, já no período de divisão, cromossomos duplicados, certo? Ela sofre uma primeira divisão, formando então, primeira divisão é uma divisão reducional, tá? Representado então por R fatorial. Divisão reducional vai formar o quê? Formará duas células com N cromossomos, células haploide, porque houve a redução do número de cromossomos, células haploide, né, com a metade dos cromossomos da célula mãe, beleza? Essa foi a primeira divisão de meiose. Na segunda divisão de meiose nós temos formação de a partir de cada uma dessas células aqui, a formação de mais duas células, agora N com cromossomos simples, diploide com cromossomos simples, tá certo? E essa divisão é uma divisão equacional, tá? Representada aí, a segunda divisão então é representada por E fatorial. Primeira divisão reducional, a segunda divisão conservativa equacional. A segunda divisão de meiose é praticamente uma mitose, né? A gente vai ver que ocorrem os mesmos efeitos da mitose na segunda divisão. Primeira divisão é um pouco mais complexa. Por quê? Porque na primeira divisão você tem a redução do número de cromossomos e lá acontece um fator muito importante que é chamado de crossover. Crossover acontece aí na primeira divisão de meiose, tá certo? Onde a gente tem o quê? A permutação gênica. Permutação gênica que foi vista lá, inclusive, na genética, tá certo? Fala muito em permutação gênica ali, as explicações para a variabilidade genética. Beleza, essa fase, né, de permutação gênica ocorre na prófase 1 da primeira divisão, né? Essa é a prófase 1 da primeira divisão de meiose, que também vai ser subdividida em leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno, onde ocorre o crossing over e a diacinese. Pessoal, fica atento, é o período mais longo do processo de divisão da meiose, tá certo? É a prófase 1, porque vai garantir o quê? A permutação gênica, a troca entre segmentos entre cromossomos homólogos, garantindo que uma maior variabilidade genética. É muito importante essa fase porque você associa ela diretamente com a genética. Fica ligado, pessoal. Divisão celular, meiose, formação de gametas em animais. Valeu, pessoal. Tamo ligado.
Pessoal, tudo bem com vocês? Aqui o professor Alejandro, professor de Química do SESC, com mais uma dica para o Enem e os vestibulares. Hoje vamos falar sobre as ligações interatômicas entre as moléculas, tá? Então lembre-se o seguinte: as ligações intermoleculares ocorrem entre moléculas, não é? E nós temos três tipos. Então a definição é a seguinte: ligação entre as moléculas de substâncias no estado sólido ou líquido. Por quê? No estado gasoso as moléculas estão muito distantes, então não tem como ligar-se, tá? Tipo de ligações intermoleculares. São três ligações intermoleculares, tá? Nós temos a ligação dipolo-dipolo. Quando é que ocorre a ligação dipolo-dipolo? Ocorre entre as moléculas polares. Por exemplo, nós temos o HCl, o HBr, que são moléculas polares. Então, nas moléculas polares, a ligação é dipolo-dipolo, tá? Temos a ponte de hidrogênio, que ocorre entre moléculas fortemente polarizadas quando o hidrogênio se encontra ligado a átomos como o flúor, oxigênio e nitrogênio. Observe que o flúor, oxigênio e nitrogênio são a metais mais eletronegativos. Então, se o hidrogênio se encontra ligado a flúor, oxigênio e nitrogênio, nós temos uma ponte de hidrogênio que é mais forte que a dipolo-dipolo, tá? Aí temos, por exemplo, o HF, tá? O fluoreto de hidrogênio. Temos as moléculas de água, que são ligadas por ponte de hidrogênio. Temos a molécula de amônia, NH3, que também é ligada por ponte de hidrogênio, tá? E temos também a ligação dipolo induzido, ou dipolo, ou chamada também força de Van der Waals ou força de London. Esse dipolo induzido ocorre entre moléculas apolares. Por exemplo, o hidrogênio, gás hidrogênio, gás cloro, que são moléculas apolares. Então, quando você tem uma molécula apolar e ela se encontra no estado líquido, tá? Ou sólido, ocorre dipolo induzido ou força de Van der Waals, tá? Então, observe que nós temos o seguinte: as forças intermoleculares e as propriedades do ponto de fusão e o ponto de ebulição. Dois fatores influenciam os pontos de fusão e de ebulição. Quais são eles? A ligação intermolecular: quanto maior a intensidade da força da ligação, maiores serão os pontos de fusão e ponto de ebulição da substância. Então, aí você tem que observar a ordem crescente da intensidade da interação. Primeiro temos o dipolo induzido, que é a mais fraca, tá? Que ocorre nas moléculas apolares. Depois temos o dipolo-dipolo, que é mais forte, ocorre nas moléculas polares. E por último temos a ponte de hidrogênio, que é a mais forte. Então, quanto maior a intensidade da interação entre essas moléculas, entre a ligação, maior será o ponto de fusão e o ponto de ebulição, tá? Outro fator que influencia é o tamanho das moléculas. Quanto maior o tamanho das moléculas, maior é o ponto de fusão e o ponto de ebulição da substância. Por quê? Porque quanto maior a molécula, existe maior superfície de contato entre elas. Então, para separar elas, precisa de maior ponto de fusão e de ebulição, tá? Então, observem aqui, através de um gráfico, né, nós temos o seguinte. Aqui, você pode observar que essas moléculas são formadas por carbono, selênio, germânio e estanho. Esses quatro elementos pertencem ao mesmo grupo da tabela periódica. Só que, qual deles tem maior tamanho? O estanho, né? Então, se vocês observam, quanto maior o tamanho, maior o ponto de ebulição que ocorre. Temos outro gráfico aqui que mostra a interação da molécula. Observe que o oxigênio, enxofre, selênio e telúrio pertencem ao mesmo grupo. Mas aí você pode observar que o ponto de fusão da água é de 100 graus. Já o ponto de fusão ou de ebulição do sulfeto de hidrogênio é bem mais baixo, está abaixo de 0 grau, né? Por quê? Porque a molécula de água tem uma força de interação ponto de hidrogênio que é maior. Já o sulfeto de hidrogênio tem uma interação dipolo-dipolo que é menor, tá? E aí você vê os outros, começa a aumentar o tamanho do átomo, o tamanho da molécula, portanto começa a aumentar o ponto de ebulição, tá? Então lembre-se, nas moléculas existem dois fatores para o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Quanto maior o tamanho, maior será o ponto de fusão e de ebulição. E quanto maior a força de interação, maior a força de ponto de fusão e ponto de ebulição, ok?
Nos vemos na próxima.